Olá pessoal, a aula de hoje é sobre movimento uniforme. Movimento uniforme. Então, a fórmula geral é essa. S é igual a SO mais V vezes T. Ou seja, a fórmula do sorvete, né? Todo mundo conhece. Então, aqui eu tenho posição final, aqui eu tenho posição inicial, aqui eu tenho velocidade e aqui eu tenho tempo. Certo? Então, ó, toda vez que falar em movimento uniforme, nós vamos lembrar o seguinte, dessa forma, a forma do sorvete, que é posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Um exemplo aqui, um caminhão movimenta sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. A função horária é essa daqui, correto? Essa função. Então aqui eu tenho a posição final, aqui eu tenho a posição inicial, aqui eu tenho a velocidade e aqui o tempo. Certo? Então aí fica bem fácil. Qual é a posição inicial aí? A posição inicial, o que está substituindo é o 10. Então a posição inicial é igual a 10 metros. A velocidade, o que vem? A velocidade vem sempre junto com o tempo. Certo? Então a velocidade é quanto? 2. Então 2 metros por segundo. A posição no instante, 3 segundos. 3 segundos não é tempo, então eu vou ter que substituir aqui. É só substituir aqui. 3 vezes 2, 6. 6 mais 10 dá quanto? 16. 16 metros. Certo? Então a posição em 3 segundos é 16 metros. O espaço percorrido após 6 segundos. Espaço percorrido, então vamos calcular. O espaço percorrido é em 6 segundos. Então, vamos lá. A função horária é essa daqui, que é S é igual a SO mais... Depois corta. Tranquilo. S é igual a 10 mais 2T. Então é só substituir o 6. S é igual a 10 mais 2 vezes 6. S é igual a 10 mais 2 vezes 6, 12. 12 mais 10 dá 22 metros. Correto? 22 metros. Bom, o que é espaço percorrido? O espaço percorrido é posição, o deslocamento, que é posição final menos posição inicial. Então, ΔS, que é o espaço percorrido, não é distância, é o espaço percorrido, não vai confundir. Espaço percorrido vai ser, a posição final vai ser quanto? 22 metros. Menos a inicial nós temos que é essa daqui, ó, a posição inicial, menos 10. Ou seja, posição final menos posição inicial é igual a quanto? 12 metros. Correto? Bom, agora mais um exemplo. No exemplo anterior, o movimento foi realizado por apenas um móvel. Agora vamos trabalhar com um movimento realizado por dois móveis. Certo? Então aqui, o corpo A e o corpo B. O corpo A está na posição 30 e tem uma velocidade de 8 metros por segundo. O corpo B está na posição 70 e tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Correto? Então, corpo A na posição 30, velocidade de 8 metros por segundo. Corpo B na posição 70, velocidade de 4 metros por segundo. Então vamos montar a equação, a função horária de A e a função horária de B. Então é essa, S é igual a SO mais V vezes T. S é igual a posição inicial de A, quanto? 30. Mais a velocidade é quanto? A velocidade de A, 8 metros por segundo. A posição de B, vamos montar a função horária de B. S é igual a SO mais V vezes T. S é igual, de B é igual a quanto? 70, posição inicial, mais a velocidade, que é de 4 metros por segundo. Pronto, aqui eu tenho a função horária de A e a função horária de B. Correto? Então eles têm essas duas funções.
Então agora, o que nós vamos fazer? Qual é a posição e o instante de encontro? Eu vou resolver da seguinte maneira. Vou igualar as duas. Então vai ficar, ó, SA é igual a SB. Aí você vai encontrar o quê? O tempo que eles vão se encontrar. Qual o tempo que eles vão se encontrar? Então vai ficar 30, a função horária de A é 30 mais 8t. A função horária do B vai ser 70 mais 4t. Pronto, é só resolver a função aqui. Então vai ficar o quê? 8t menos 4t, que é igual a 70 menos 30. Que vai ficar 4t é igual a 40. T é igual a quanto? 40 dividido por 4. Dividido por 4, que é igual a 10 segundos. Correto? Então isso aqui eu encontrei. Então em 10 segundos eles vão se encontrar. Para mim encontrar a posição, é bem simples. O que você tem que fazer? É só pegar o tempo e substituir em qualquer uma dessas. Porque eles vão encontrar na mesma posição, tem que ser a mesma. Então vamos pegar aqui. A SA é igual a 30 mais 8t. 8t, que é a função de A. Então vai ficar o quê? SA é igual a 30 mais 8 vezes 10. S é igual a 30 mais 80. S é igual a quanto? 110, né? 110 metros. 110 metros. Se você substituir isso aqui, ó, daria a mesma coisa. Então você vai substituir o tempo 10 vezes 4, 40. 40 mais 70, 110. Então a posição é de 100, eles vão se encontrar na posição 110 metros no instante de 10 segundos. Agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o gráfico. Nós sabemos que o movimento uniforme é a função, a forma geral é o quê? S é igual a SO mais V vezes T. Aqui nós temos um gráfico, posição e tempo. Então nós temos aqui nesse gráfico, temos duas posições. Tem a posição 8 metros e tem a posição 73 metros. E o tempo é de 10 segundos. Certo? Lembrando que a unidade é metro por segundo. Então aqui está em metros, aqui está em segundo. Qual é a posição inicial do corpo? A posição inicial do corpo aí, onde está iniciando a reta, não é aqui, ó. A reta inicia aqui, pronto. Se está iniciando aqui, então a posição inicial vai ser quanto? 8 metros. Aqui eu tenho a posição inicial, que é de 8 metros. E essa outra posição só pode ser o quê? A posição final. Posição final é igual a 73 metros. Correto? Então vamos lá. Qual é a velocidade? Como é que calcula a velocidade? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é ΔS sobre ΔT. O ΔS, que é o deslocamento, o espaço percorrido, vai ser o quê? Vai ser posição final menos posição inicial, sobre o tempo. O tempo que nós temos, o tempo aqui que é de quanto? 10. Posição inicial é 8. Posição final, 73. 73 menos 8, que é igual a, ou dividido por 10. Que vai dar quanto? 65 por 10, que dá 6,5 metros por segundo. Certo? Então eu encontrei a velocidade. Vamos para a letra C. Determine a posição do móvel no instante 10 segundos. Como é que eu vou encontrar? É só colocar agora, montar a função horária. A função S é igual a SO mais V vezes T. S é igual a... Posição inicial é quanto? 8. A velocidade que nós encontramos é essa daqui. Então a velocidade é de quanto? 6,5. Vezes o tempo. O tempo foi de quanto que ele está querendo? O tempo é de quanto? 10 segundos. Poderia ser 10, 20, enfim, qualquer valor que ele colocar aqui, você vai pegar o valor do tempo e substituir aqui, 10. Essa é igual a quanto? 8, dá quanto aqui? Mais 65. Essa é igual a quanto? 73 metros. 73 metros.